Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quinta-feira, dia 7 de dezembro. Estamos celebrando Santo Ambrósio, bispo, doutor da Igreja. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, versículo 21, e depois dos versículos 24 a 27. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai, que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Amados e amadas de Deus, no versículo 21, temos Jesus que fala do verdadeiro discípulo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Quer dizer, não é aquele que chama o nome de Jesus, não é aquele que simplesmente reza a Jesus e chama o seu nome que entra no reino dos céus, mas entra no reino dos céus aquela que busca na vida do dia a dia colocar em prática a vontade do Pai do céu. Quer dizer que busca realizar na vida do dia a dia, nas pequenas e grandes coisas, a vontade de Deus. Amados e amadas de Deus, Maria foi aquela que viveu da vontade de Deus. Maria foi aquela que abdicou do seu projeto de vida pessoal, assumindo o projeto de Deus, assumindo a vontade de Deus. Viver da vontade de Deus, colocar em prática a vontade de Deus. Este entra no reino dos céus. É aquilo que Jesus diz no Evangelho, quando sua mãe e seus irmãos chegam, ficam do lado de fora, e alguém vem dizer para Jesus: sua mãe e teus irmãos estão aí fora. E Jesus, olhando para os discípulos, diz: estes são minha mãe e meus irmãos. Aquele que coloca em prática, aquele que realiza a vontade de Deus, aquele que faz a vontade de Deus. Esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Quer dizer, quem coloca em prática a vontade de Deus, quem vive da vontade de Deus, esta é da família de Jesus. O Evangelho mostra aqui hoje que o verdadeiro discípulo, a verdadeira discípula é aquela que coloca em prática a vontade de Deus nas pequenas e grandes coisas da vida do dia a dia. Agora Jesus vai falar da casa construída sobre a rocha. E a casa construída sobre a rocha é aquela construída sobre a rocha da palavra de Deus. É aquela que vive a palavra de Deus. Então diz Jesus: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Amados e amadas de Deus, ouvir estas minhas palavras e as põe em prática. Quer dizer, escutar a palavra de Jesus e colocar a palavra de Jesus em prática. Este homem é chamado um homem prudente. Um homem prudente que construiu a sua casa com solidez, quer dizer, a solidez da palavra de Deus. A imagem da rocha aqui, que construiu sua casa sobre a rocha. A construção sobre a rocha, aqui é a rocha da palavra de Deus. Então caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Amados e amadas de Deus, colocaram em prática a palavra de Deus. E então,
Quem coloca em prática as palavras de Jesus, quer dizer, as tempestades da vida do dia a dia, não derruba a sua casa, não derruba a casa da nossa vida, não derruba a casa da nossa existência, porque ela está construída sobre a rocha que é a palavra de Deus, sobre a rocha que é Deus. Quem constrói sua casa sobre a rocha de Deus, os ventos do dia a dia, as tempestades da vida do dia a dia, não derrubam a nossa casa, não derrubam a nossa construção. Agora, por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, quer dizer, quem não coloca em prática a palavra de Deus, quem não vive da vontade de Deus, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Primeiro, um homem prudente que constrói sobre a rocha da palavra de Deus, agora a imagem de um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia, a imagem da construção sobre a areia. Construção sobre a areia não tem solidez nenhuma. Então caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa, porque não tinha alicerce. Quer dizer, quem não vive da palavra de Deus, quem não coloca em prática a palavra de Deus, é semelhante à construção sobre a areia, onde não se tem solidez, onde os ventos do dia a dia, os problemas da vida do dia a dia, derrubam a construção, derrubam a casa da nossa vida, a casa da nossa existência. Amados e amadas de Deus, peçamos a graça nesse dia então, a graça de sermos homens e mulheres que colocam em prática a vontade de Deus, a graça de construirmos a nossa casa sobre a rocha, a casa da nossa vida, a casa da nossa existência sobre a rocha da palavra de Deus. E construindo sobre a rocha da palavra de Deus, termos a certeza de que as tempestades da vida do dia a dia, os problemas da vida do dia a dia não derrubarão a construção da nossa vida, porque ela está construída solidamente sobre a rocha que é a palavra de Deus, a rocha que é Deus. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Santo Ambrósio, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.